Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos presentes, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais, pelo YouTube, o Instagram, Facebook. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião pública nesta quarta-feira, das 15 horas. Lembrando que sempre às quartas-feiras, juntamente à reunião pública, nós realizamos também o passe de cura. Então, que Jesus possa estar abençoando aos médiuns que estão nas salas, no passe de cura, a todos aqueles que venham buscar, né, esses fluidos, essa energia, tanto no passe de cura como aqui no nosso salão de reunião. Lembrando que as reuniões públicas acontecem sempre às quartas-feiras e também aos sábados. Às quartas-feiras nós temos a reunião pública das 10, das 15 e das 19 horas. Aos sábados nós temos a obra social de Antônio de Aquino, inicia por volta de 8h30, vai até 11h30, meio-dia, e às 10 horas é realizada a reunião pública. Nesse mesmo sábado, às 17 horas, é realizada a segunda reunião pública. Então, convidamos a todos para vir à casa. Ela está muito bonita, muito aconchegante, mas eu sempre digo que, muito além da beleza física da casa, é a beleza espiritual, né? Quando nós aqui chegamos, somos recebidos carinhosamente, harmonicamente, por essa espiritualidade maravilhosa que forma o pilar de sustentação desta casa. Nós temos o dirigente espiritual, Altivo Panfiro, com toda a sua falange espiritual, amiga de Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec. E, acima de tudo, o nosso Mestre Jesus, que sempre está amparando a todos nós. Então, venham conhecer. Eu digo que ser espírita não é apenas vir às reuniões públicas, mas também estudar. A casa que oferece estudo de segunda a domingo, pela manhã, à tarde e à noite. Não somente do Pentateuco, que são as obras de Allan Kardec, como também as obras de Dona Ivone, de Allan Kardec, as obras de André Luiz, Chico Xavier. Nós temos tantas obras aqui, e o estudo é que vai fazer com que nós nos sintamos verdadeiramente espíritas. Não apenas estudar, não apenas vir às reuniões públicas, mas também trabalhar na seara do nosso Mestre Jesus, poder se doar, né? Esse é o maior e melhor bem que nós podemos querer para todos nós. A doação, né? A caridade. Então, venham se enganjar ao nosso centro, o CEAP, que está aqui pertinho, na Estrada dos Bandeirantes, bem pertinho qual é o nome dessa rua aqui do lado? Da Bem-vindo de Novaes, bem pertinho, né? Da onde tem a rua que tem o Shopping Américas. Então, estamos bem próximo do Recreio. Vale a pena muito vir aqui, estar presente, estudando. Bem,
nós também pedimos a todos aqueles que possam colaborar, possam ajudar na doação de cesta básica, não havendo a possibilidade da cesta básica, que seja 1 quilo de alimento não perecível, como também roupas, cobertores, material de limpeza, enfim, tudo aquilo que for possível as pessoas doarem, nós estaremos recebendo de coração. E esse material, principalmente roupa, alimentos, para que nós possamos repassar para as quase 300 famílias que nós assistimos aqui na casa, né? Assim como as pessoas estão sendo solidários a todos esses irmãos que estão sofrendo pela tragédia do Rio Grande do Sul, que sejamos também solidários a esses irmãos que estão aqui bem próximos da gente, que lamentavelmente sofrem também com a falta de condição financeira do seu sustento próprio. Então, fica aí o convite. E nós temos hoje o nosso estudo. O tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, nos itens 1 a 5. E quem vai nos dar o prazer da explanação desse estudo é a nossa querida irmã Dália, trabalhadora da casa, incansável. Na sustentação do passe, nós teremos o nosso querido irmão também, o Leonardo, que nós chamamos com muito carinho Léo, que vai nos falar do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 165. E nós vamos, então, fazer a abertura através desse livro Caminho, Verdade e Vida, lição 165, que nos diz bens externos. E assim começa. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus, Lucas 12:15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidades para quaisquer círculos de atividade humana, em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeras ideias de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância da sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos onde nos encontrarmos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procureis amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos.
O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que disseste, que deixastes em torno dos próprios pés. Fechando nossos olhos, voltando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecemos ao Pai a oportunidade da vida, a oportunidade do amanhecer de cada dia. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, pela sua proteção, pela sua companhia. Agradecemos a essa espiritualidade amorosa que sustentam o pilar em amor desta casa. O amor de Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lurdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec. A todos, o nosso sincero e fervoroso agradecimento. E assim, pedimos a Ti, Mestre Jesus, em nome do nosso amor, mas, sobretudo, em nome do amor do Pai, a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. O tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, que nos diz: conhece-se a árvore pelo seu fruto. E tem a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. São 15h06. Passamos então a palavra à nossa querida Dália. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os nossos queridos internautas, que todos nós possamos, nessa tarde abençoada, podermos estudar, conversar mais uma vez sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então a gente vai iniciar nosso estudo com o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, no capítulo 20, o item é o 239, 230, ele vai dizer assim para nós num parágrafo: na dúvida, abstente. Na dúvida, abstente. Diz um dos vossos antigos provérbios: não admitais, portanto, senão o que seja para vós de uma evidência patente. Desde que uma opinião nova se apresente, pelo menos vos pareça duvidosa, passai-a
pelo depurador da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai-o corajosamente. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então, isso aqui está bem ligado ao estudo de hoje, que é dos falsos profetas, aonde o Espírito Erasto, nesse capítulo 20 do Livro dos Médios, vem nos dando essa orientação, que é preferível a gente repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira. Então, a gente vai dizendo assim, que o título é: haverá falsos cristos e falsos profetas. O que é o Cristo? O que são esses falsos cristos? E o que é o Cristo, na verdade? A gente não está falando somente do Cristo Jesus. Nós estamos falando como aqui haverá falsos cristos. A gente está falando dessa ideia do Cristo. Cristo é um espírito ungido por Deus, com autoridade moral, né? Que vai ter o cargo de conduzir comunidades, né? E conduzir povos. Por isso que o Cristo Jesus é o governador do nosso planeta Terra. O rei Ciro foi ungido por Deus. Está lá na Bíblia, em Isaías. Ele foi ungido por Deus para libertar os exilados, o povo de Israel. Aí, nessa passagem que está lá em Isaías, ele nos diz: eu sou o Senhor, não há outro. E o Cristo foi ungido por Deus para governar o planeta Terra. E o que é profeta? O que é profeta? Normalmente a gente acha que a profecia, ela vem revelar coisas do futuro. Mas profecia não é somente isso. Profecia, ela vem para revelar o futuro e principalmente para instruir os povos moralmente. Ensinar as leis divinas, as leis de Deus, as leis morais. Isso é o verdadeiro profeta. O profeta, entre aspas, podemos considerá-lo como médium de Deus. Tem uma pequena parábola muito interessante, né? Que Natã, conversando com o rei Davi, está lá na Bíblia também, vem nos falar, né? Natã, conversando com Davi, faz a seguinte colocação para Davi. Havia um homem rico que tinha 100 ovelhas. Natã era um profeta. Havia um homem rico que tinha 100 ovelhas. E existia um homem pobre que tinha somente uma ovelha. O homem rico matou o proprietário dessa única ovelha para ficar com a ovelha. E Natã pergunta para o rei Davi: na sua opinião como rei, na sua lei, o que você acharia que deveria ser feito com esse homem rico? E Davi responde para Natã: ele deveria ser morto. E Natã diz para Davi: esse homem é você, porque
Davi diz para ele: você poderia ter todas as mulheres do teu reinado, e você matou o teu melhor amigo para ficar com a esposa dele. Então, Natã era um profeta que estava trazendo para o rei Davi, né, não só a ideia de profetizar, mas sim a função de instruir aquele rei moralmente no seu reinado. Esse é o verdadeiro profeta. Tanto que Davi foi levado a se autoconfrontar com a ideia que Natã trouxe para ele. A época, né, profetas, se a gente for lá na Bíblia, se a gente for na internet buscar, né, nós temos a lei e os profetas como Jesus nos traz. A lei são 5 livros do Pentateuco mosaico. Os profetas, haviam os antigos profetas, os últimos profetas e os 12 profetas menores. Tudo isso está na Bíblia. Você pode buscar lá e na internet. Mas o que eu achei mais interessante, que esses 12 profetas menores, não é que eles fossem menores em moralidade. Os livros dele eram menores, mas o conteúdo dos livros desses 12 profetas melhores era dos ensinamentos morais dos mais belos. Então, isso é o profeta. Isso é os Cristos. E a gente lembrando aqui, lendo aqui no Evangelho, no capítulo 21, a gente lembra do capítulo 20. Kardec era um cara extremamente organizado, né? Ele organizava tudo para que uma coisa fosse se interlaçando com a outra. No capítulo 20, ele vai falar dos trabalhadores da última hora. No capítulo 21, ele vai nos falar que haverá falsos cristos e falsos profetas. Como reconhecê-los? Capítulo 20, é os trabalhadores da última hora. Capítulo 21, os falsos profetas. Como reconhecê-los? E aí, Kardec traz as passagens de Lucas, ele vai falar de Lucas, de Mateus e de Marcos. E ele diz assim para nós no item 1, como o nosso Carlos leu: a árvore que produz maus frutos não é bom. E a árvore que produz bons frutos não é má. Visto que cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. E aí a gente vai se perguntar para nós mesmos: qual o tipo de árvore que eu sou? Que árvore sou eu? Quais os frutos que eu, como árvore divina, como médium, como trabalhador do Cristo, como colocado no planeta Terra para que eu possa exercer e colaborar com ele, que fruto, que semente eu estou plantando para que eu possa colher o fruto. Porque eu preciso semear, cuidar da terra, arar a terra, adubar a terra, molhar a terra, para que essa semente frutifique. Para quê? Para que ela se torne uma árvore e dê um bom fruto. Qual é os elementos que eu estou usando para que essa árvore frutifique e dê os bons frutos? Para que eu possa
fazer com que essa árvore desses bons frutos, um dos elementos que eu preciso fazer é estudar. Aqui na nossa casa, o Carlos falou no início da abertura da reunião. Nós temos estudos de domingo a domingo, ou seja, a semana toda. E para que eu possa semear, adubar, regar essa árvore, esses elementos do estudo me são necessários. Porque um agricultor, para que a sua árvore lhe dê bons frutos, ele precisa ter conhecimento do tipo de fruta, de semente que ele está plantando e como ela irá ser adubada. Esses frutos, a gente pergunta, o Emmanuel vai falar aqui, eu vou trazer aqui no final do estudo, ele vai trazer no Caminho, Verdade e Luz, uma lição que é sobre os frutos. No final a gente vai lê-la. Então, vou voltar. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O Paulo Cordeiro era um trabalhador da casa de Leon Denis, que o nosso Léo bem também conhece. O Paulo Cordeiro gostava muito de usar essa expressão. Aonde teu pensamento estiver, lá estará teu coração. O meu coração, um homem de bem, tira coisas do bom tesouro do seu coração. E eu achei muito interessante quando Lucas compara o nosso coração a um tesouro. Normalmente a gente vê filmes que tem uma série, eu esqueci o nome da série, que ele vive em busca de tesouros. O tesouro são coisas preciosas. Todo mundo buscava aqueles tesouros. E nós esquecemos que o nosso coração é um tesouro. Nele tem muitas pedras preciosas. Nele existe muito ouro. Nele existe muita prata. E o que a gente está fazendo com esse tesouro? Como a gente está usando essas pedras preciosas? Que elas podem até começar como pedras brutas, mas com o tempo e com o trabalho de cada um de nós, elas viram pedras preciosas. O que eu estou fazendo com as minas de ouro que estão dentro do meu coração? Já que o meu coração é um tesouro, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou usando em benefício do próprio, ou eu só estou acumulando esses tesouros? Não é isso que o Evangelho diz para nós. O Evangelho, a gente lê o Evangelho, lê, relê, lê de novo, lê, mas a hora que a gente praticar tudo que está no Evangelho, a gente não precisa mais da leitura dele. Esse é o tesouro. Porque no início, o Evangelho é o nosso tesouro. A gente escuta assim na casa espírita. Quando você estiver em aflição, abre o Evangelho ao acaso, que lá vai ter a resposta que você precisa. É um tesouro. É a mesma coisa o nosso coração. O nosso coração é um tesouro.
E ele fala: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E é verdade, não é? Observa a nossa fala. A gente observa a nossa fala com o companheiro, com o familiar, com a pessoa que está no mercado. Quando a gente vai num restaurante, como é que é a nossa fala? O que sai da nossa fala quando a gente está em sociedade? Por isso que tem a lei de sociedade. Quando a gente está em sociedade, o que a minha boca fala? Ela fala com humildade ou ela fala com prepotência? Ela fala com docilidade ou ela fala com arrogância? Porque a nossa fala é o conteúdo que sai, que está no nosso tesouro, que é o nosso coração. A gente precisa prestar atenção, mas muita atenção nesse tesouro e no conteúdo que sai dele. Porque nós também podemos ser falsos profetas. Quando nós usamos da maledicência, nós somos falsos profetas da fraternidade. Quando nós falamos da discórdia, nós somos mistificadores da paz. Quando nós falamos da preguiça, somos charlatões do trabalho. Quando nós falamos da indiferença, somos inimigos do dever. Quem nos fala isso é o Emmanuel, através do Chico Xavier. Então, nós também podemos ser falsos profetas. O item 2, ele vai falar: livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós cobertos de peles de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos. O que são, se a gente observar essa passagem aqui, nessa esse primeiro parágrafo aqui, né? Ele está dizendo o quê? Livrai-vos dos falsos profetas que venham até vós cobertos de pelos de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos. Eles querem se passar por homens bons, por homens de bem. Mas se você começa a observar a linguagem, a maneira, o seu comportamento, você vai começar a observar que eles não são aquele cordeiro. Lembra que quando a gente fala da maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Porque a gente, quando lê isso aqui, a gente só pensa no outro, e o outro, isso. Gente, isso é para nós. Fui eu que li, fui eu que estudei, fui eu que ouvi. Isso é para mim, para que eu possa me analisar dentro desse estudo. Será que muitas vezes eu me visto de cordeiro e no fundo, eu sou um lobo? Tudo isso é questão de análise. Lembra de que Natan falou com o rei Davi? O rei Davi achava que estava cumprindo todas as leis. E simplesmente ele manda matar o melhor amigo dele para ficar com a esposa dele. Mais à frente ele fala assim: vós os conhecereis pelos frutos.
Por isso que lá no início ele vai falar dos frutos. Por isso que ele vai falar da árvore, como a gente já falou. Quais são os nossos frutos? Que frutos eu estou dando? Podemos colher uvas, espinho, nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos. E toda árvore que é má, produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, claro. E uma árvore má não pode produzir bons frutos. Lá, como eu falei para vocês, no Caminho, Verdade e Vida, tem a lição que fala assim para nós, frutos. E Emmanuel vai falar nessa anotação de Mateus, que está aqui no Evangelho, ele fala assim para nós, o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Olha só, o mundo atual reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Quais são os princípios que eu trago nesse tesouro que é o meu coração? Que princípios eu usei para plantar a árvore? Para que esses frutos sejam comuns para toda a humanidade. E à frente, Emmanuel fala, o cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore. É qualquer árvore que a gente tem que escolher? Quando está muito calor, a gente escolhe uma árvore, aquela que nos dá a maior sombra, que vai nos ajudar naquele sol ou naquele calor. Então, a gente precisa aprender com a boa árvore. A gente pode citar uma boa árvore que todos conhecemos? A Madre Teresa de Calcutá. Ela tinha um tesouro, ela semeou, ela cuidou e ela só colheu bons frutos. Qual é a árvore que eu estou seguindo? Eu preciso analisar, eu preciso escolher. Uma boa árvore que a gente hoje pode recomendar aqui para vocês. Tem várias. Esse livro aqui é uma boa árvore, Caminho, Verdade e Vida. Nela você vai ficar embaixo, sob a sua sombra. E ele fala mais para nós aqui. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificar a qualidade das próprias ações. O profeta Natan, chamou a atenção do rei Davi para que ele analisasse as próprias ações. Quer dizer, se com o outro, ele mandaria matar, né? Porque roubou lá, mandou matar o proprietário da única ovelha que tinha para ficar com a ovelha. E o profeta pergunta, o que o senhor faria dentro do seu reinado? Mandaria matá-lo. E aí Natan diz para ele, isso aí é o Senhor. Analisar. A partir daquele momento, ele levou um choque e começou a analisar as próprias ações dele. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Sabe? Quando você
Conhece alguém que vai e fala para você palavras, sabe, belíssimas, te traz poesias na palavra e tudo mais? Isso só não basta. Isso só não adianta. O que adianta? A atitude e o comportamento daquela pessoa. Isso é que basta. Porque ele está falando aqui, ó, muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Não tem frutos. Não tem frutos. São aquelas pessoas que dizem que sabe o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médios, obras póstumas, Gênesis, toda a codificação kardeciana. Mas não tem fruto. O verdadeiro profeta é aquele que orienta moralmente, que traz as leis de Deus na parte moral. Esse é o verdadeiro profeta. E às vezes a gente se deixa iludir por esses falsos profetas. Só porque tem palavras bonitas. O altivo dizia para nós, lá na nossa casa de Leon Denis, que nós deveríamos ler, reler e analisar tudo que chegasse a nós. Tudo. Mas para eu analisar, eu preciso conhecer a doutrina. Como é que eu vou analisar uma comunicação mediúnica se eu não conheço o livro dos médiuns? Não conheço o Evangelho, não conheço o livro dos Espíritos. Não conheço passagens bíblicas também, porque tem espírita que tem preconceito com a Bíblia. Tem uns que tem mais ainda. Então, o Antigo Testamento eles não querem nem saber. Porque dá trabalho de estudar e ler. Então, para eu poder analisar, eu tenho que conhecer. Para que ninguém me engane. Porque os falsos profetas, eles existem não só na terra, não. No plano espiritual também. Eles existem lá, mandam a comunicação para o Léo, juntou o falso profeta do plano espiritual com o falso profeta encarnado, e ele vai passar por uma comunidade inteira, e se a comunidade não analisar, vai achar aquilo ali verdade. Por isso que você tem que ler e analisar. Lê e analisa. Lê e analisa. Está dentro da doutrina espírita? Está dentro do que eu estudei? Não. Mas tem alguma coisa que eu posso tirar de saia? Ah, tem. Então vou reter para mim. Nós não podemos mais ser enganados. Nós somos enganados em tantas áreas da vida planetária. Eu acho que na vida espiritual a gente não pode mais se deixar enganar. A vida terrestre, é indispensável, Emmanuel fala, é indispensável conhecermos o fruto de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Eu semeei, minha árvore cresceu e eu dei frutos. Esses frutos que eu estou dando, que a minha árvore está dando, estão beneficiando as pessoas que comigo convivem? Eu preciso analisar isso aqui, ó. O Emmanuel fala para nós, é indispensável
conhecermos os frutos de nossa vida. E eu conheço como é que é meu comportamento. O Paulo, né, diz que nós somos cercados por uma multidão de espíritos, né? Como é que é minha vida? O meu fruto é só belo e saudável quando eu estou em público? Ou esses frutos aqui da nossa vida beneficiam qualquer pessoa, mesmo eu não estando presente? São esses frutos que nós deveremos prestar atenção. Qual é o fruto da minha palavra? Qual é o fruto do meu ato? Não é que você vá ficar querendo que alguém diga para você: ah, seu fruto estava maravilhoso. Não, você que tem que observar. Você observa. O fruto foi bom? Por isso que eu gosto de trabalhar com as mães dia de sábado, na obra social. Ali a gente está colhendo os frutos delas para nós e dando os nossos frutos para elas. Como é que é isso? Está beneficiando a todos? Porque sábado mesmo eu colhi alguns frutos no trabalho com elas. E Emmanuel continua e diz assim para nós: a terra representa oportunidade. Em seus ciclos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Nossa, seiva do alto. O que significa que ele está dizendo para nós isso aqui? A gente recebe diariamente do plano espiritual informações, orientações de natureza divina. O que é que eu estou fazendo com aquilo? Diariamente a gente lê o Evangelho. Diariamente a gente está recebendo a seiva divina através da leitura do Evangelho. O que é que eu estou fazendo com aquilo? Eu estou guardando, eu estou deixando de lado, eu estou praticando e estou distribuindo? A gente precisa saber disso. O que é que eu estou fazendo com isso? E Emmanuel, para finalizar, diz assim para nós: indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. A gente reclama que o outro faça, né? A atualidade reclama desses ensinamentos. Eu quero que o governo faça isso. Eu quero que o presidente da Casa Espírita faça isso. Eu quero que isso, eu quero. E o que é que eu estou fazendo dentro da minha parte na obra da natureza, da criação? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou praticando isso? Porque desde a antiguidade considera-se a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Viver e morrer fiel ao supremo bem. Nós somos fiéis aos princípios divinos, como a gente falou lá no início, né?
todos aqueles profetas que trouxeram os livros do Pentateuco mosaico, os antigos profetas, aqueles 12 profetas menores que trazem nos livros deles ensinamentos morais. Eu consigo viver o que o Evangelho está me passando? É sempre a gente pensar, não é? No item 3, ele vai falar assim: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitas pessoas. Tende cuidado para ninguém te enganar. Eu costumo dizer assim quando eu faço a obra do Livro dos Espíritos. Vocês precisam ler as questões que vão ser dadas nesse estudo. Porque se eu falar alguma asneira, vocês não vão me corrigir. Então, eu preciso conhecer para que ninguém possa me enganar. Volto a dizer, nós não podemos mais nos deixar enganar. Isso já passou. Nós agora temos internet que diz tudo para nós que a gente precisa saber. E às vezes tantas informações, é por isso que tem aquelas fake, não é fake? Que são enganadoras. Aí o cara vai analisar e diz assim, nossa, é fake. Se ele conhecer, ele não é enganado. Como que alguém vai te enganar se você sabe? Se você conhece os ensinamentos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está ali ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. A gente lembra, infelizmente, a gente não vai dizer o nome, mas a gente lembra que tem até uma série na TV falando sobre essa pessoa que se dizia espírita, que fazia curas milagrosas e no final de tudo não era nada daquilo. E quantas pessoas ele enganou? Ao ponto de enganar um pai próximo da filha. Ao ponto do pai deixar abusar da própria filha, porque acreditava que aquele procedimento estaria curando a própria filha. Então, uma questão de quê? De você estudar, de você pesquisar e de você analisar tudo que chega até você. Tudo você tem que analisar. E eu, infelizmente, sou uma pessoa extremamente crítica. Mas o livro aí para mim, me dá um alívio. Porque o livro dos médios fala para nós. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira. Uma única verdade. Não, peraí. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira. E não é verdade isso? A gente não tem que acreditar em tudo, nem em todos. Olha o fruto, lembra que eu falei da Madre Teresa de Calcutá? Vamos falar do altivo também. Quais eram os frutos que o altivo trazia para nós? Essa casa é um fruto do altivo. Existem 23 casas que são frutos do altivo.
Então você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Missão dos profetas, né? Lembra do profeta Natã? A gente não vai mais falar, ele está incluso aqui. Ó. Ele fala assim: geralmente atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Não é isso somente que eles fazem. A gente trouxe aqui que o dom dos profetas é o quê? É instruir, ensinar as leis divinas e as leis morais. Esse é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta não é só aquele que vai fazer a adivinhação. Não é isso. Ele fala assim: assim sendo, as palavras profecia e predição tornam-se sinônimos no sentido evangélico. No entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo e é aplicado a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhe revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Foi o que a gente falou no início. Instruir, revelar as leis. Esse é o verdadeiro profeta. Aí ele fala assim para nós: um homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições, né? As predições é aquilo que pode acontecer. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando ele foi levado diante do sumo sacerdote, isso é muito interessante, a gente foi pesquisar sobre isso, pesquisem isso, é interessantíssima essa passagem bíblica. Quando ele foi levado diante do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciões ali reunidos cuspiram no seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Está lá em João. Cristo profetiza para nós. Cristo não era profeta. Cristo era Cristo, ungido de Deus. Cristo era ungido de Deus. Ou seja, Cristo era investido de governar o planeta Terra. Cristo era incumbido de trazer as leis morais de Deus. E não adivinha. Ele não era adivinha. Por isso Cristo não respondeu. A sabedoria do Cristo, não é isso? E cá no item 5, ele vai falar prodígio dos falsos profetas, que a gente já leu para vocês ali no livro dos Médios, no capítulo 20, que ele vai dizer para nós, né, sobre é melhor a gente rejeitar 10 verdades do que uma mentira. Tem uma passagem bíblica muito interessante, que é Bar Jesus, está lá em Atos. Bar Jesus, a época de Jesus, ele profetizava, né? Eu vou ler aqui para vocês que é bem interessante. Ele diz assim: a primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, enviados pela igreja em Antioquia, pregam em Chipre. Elimas, o encantador. Esse Elimas é o nome dele, Bar Jesus, que na tradução hebraica é Elimas. Chegado a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. Vamos prestar bem atenção, que é super interessante. Havendo atravessado a ilha toda, até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta,
judeu chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo foi aquele procônsul que ajudou o irmão da Abigail, como é o nome do irmão da Abigail, estudantes universitários, hein? Como era o nome do irmão da Abigail, que está lá em Paulo e Estevão. Qual foi o primeiro mártir do cristianismo, gente? Hein? Vamos pensar. Um certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimias, que é o Bar-Jesus, que é aquele falso profeta, o encantado, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse, no falso profeta, disse-lhe, me perdi aqui, disse-lhe, o filho do diabo, porque está na Bíblia, é a palavra da época, o filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Ele estava falando isso para quem? Bar-Jesus, o profeta enganador. Aí ele diz para ele assim, eis agora, eis a mão do Senhor sobre ti, e ficará cego, ele falando para Bar-Jesus, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e as trevas, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. O falso, Bar-Jesus, querendo impedir o conhecimento das leis do Cristo. Então, esses são os falsos profetas. Ele fala para nós assim, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas para seduzir até os próprios eleitos. No final ele vai falar, o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. E ele fala mais à frente, no mesmo capítulo, observai-os, investigai seus pensamentos e seus atos, e persevereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, a humildade e a caridade. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a nossa querida Dália pelo estudo que nos trouxe, que nos apresentou para a nossa reflexão. Vamos passar ao segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos que se posicionem. Querido Mestre Jesus, nos dando essa oportunidade de chegarmos a esse momento, lhe pedimos, Mestre,
que juntamente com os guias espirituais desta casa, eles possam, por intermédio dos médios, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. E assim, mais uma vez agradecido, pedimos a sua permissão, mestre, para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nesta tarde de quarta-feira. O comentário hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso tão querido Emmanuel, nos traz a reflexão sobre os bens externos. Emmanuel nos traz vários questionamentos aos verdadeiros valores que nós temos em nossas vidas. Todos os nossos títulos, as nossas posses, as nossas heranças e as nossas conquistas materiais, elas são única e exclusivamente transitória. Não nos pertence, porque são bens externos efêmeros, aos quais nenhum de nós levará para o plano espiritual. Emmanuel nos traz a reflexão de quais valores e quais bens nós devemos ter em nossas vidas. A nossa responsabilidade é com o nosso crescimento e colocarmos em nossa alma os bens divinos, bens estes aos quais nós possamos levar para a erraticidade após a nossa vida física. Assim, ele nos mostra o exemplo de vida que nós temos que seguir junto a Jesus e ao nosso tão querido amado Allan Kardec. Agradecemos nosso irmão Léo pela sustentação do passe. E agora, fechando os nossos olhos, voltando o nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, mais uma vez, agradecidos somos pela oportunidade de aqui estarmos. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Viemos a esta casa para podermos nos engajar aos ensinamentos do Mestre Jesus, seguirmos a sua seara, Mestre. Agradecidos somos a essa falange espiritual que sustenta em amor esta casa. E chegando ao final de mais esta reunião pública, ao retornarmos aos nossos lares, lhe pedimos, Mestre Jesus, que nos acompanhe, que nos proteja, que nos abençoe e que possamos seguir com os nossos guias espirituais. E em nossos lares chegando, que possamos nos manter harmonizados como aqui estamos. E assim, que possamos estar sempre preparados para estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus por intermédio da doutrina espírita. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, espiritualidade amorosa. Mas, acima de tudo, muito obrigado ao Pai. E em nome do nosso amor por Ti, Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor pelo Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aproveitamos para informar a todos que no dia 12 de junho, o CEAP estará completando 6 anos. Como dia 12 é Dia dos Namorados, nós iremos fazer uma inauguração da casa no dia 15. Tenho certeza de que todos que puderem comparecer serão surpreendidos pelo amor, pelo carinho e por tudo aquilo que a direção da casa está preparando para levar a todos nós esse amor, esse carinho e essa calmaria que nós encontramos aqui. Compareçam, venham, não deixem de prestigiar a casa. Afinal, vocês são muito importantes para todos nós. Tenham todos uma boa tarde.